E se a maior barreira para viver um milagre real não for, tipo, a falta de fé, mas sim o fato de saber demais? Parece bem contraditório, né? Mas vamos pensar sobre o perigo de ter todas as respostas na ponta da língua e, ainda assim, carregar um vazio absoluto por dentro. Olá, irmão da IDB Saraiva. Seguimos com a nossa série Milagres que Geram Transformação. Esse esboço é da pregação do bispo Paulo Borges com o tema Renascer, quando Deus começa uma nova história. E hoje, olha, o material que a gente tem em mãos não é só profundo, é quase um raio-x da alma humana. Nossa, com certeza, é de tirar o fôlego mesmo. Demais. Estamos analisando relatos impressionantes de semanas muito intensas que têm acontecido nas casas de milagres. Os documentos descrevem literalmente os céus se abrindo sobre famílias. Em nível desses relatos é, assim, chocante. A gente está observando dados sobre famílias que estavam emocionalmente e espiritualmente destruídas, sabe? E sendo restauradas do zero. Encontros que fogem de qualquer explicação lógica. Mas o que realmente ancora toda essa nossa análise hoje, e que o bispo Paulo Borges estabelece logo no início do esboço, é uma distinção muito cirúrgica entre duas palavras que as pessoas costumam confundir bastante. Que é tocar e transformar, certo? Exatamente, tocar e transformar. Essa é a tese principal, né? A ideia de que Deus não quer apenas causar um arrepio na espinha. Isso. A premissa central é que a intenção divina nunca foi proporcionar só um momento de êxtase emocional ou um alívio temporário. Um toque é passageiro. Pois é, um toque pode ser totalmente passageiro. Uma pessoa pode ir a um ambiente espiritual, chorar muito, sentir uma paz momentânea e no dia seguinte, voltar para as mesmas prisões mentais. Exato. A mensagem da fonte é muito clara nisso. O objetivo final não é o toque, é a transformação completa. É uma mudança de natureza mesmo, de tipo DNA espiritual. E entender a mecânica dessa transformação é o coração da nossa análise hoje. O que faz um sentido enorme quando a gente olha para a nossa cultura moderna, né? Porque nós vivemos na era das mudanças estéticas e geográficas muito rápidas. Pensa na mentalidade geral de hoje. Se uma pessoa está em crise, a primeira reação dela é mudar o exterior. Sempre o exterior. Ela muda o corte de cabelo, troca o guarda-roupa inteiro, muda de cidade, termina um relacionamento na esperança de que o próximo vai resolver aquela carência, sabe? Troca de emprego achando que o problema era só o chefe. Isso. É a famosa ilusão de que um novo cenário vai criar uma nova pessoa. Nossa, isso é muito real. Mas a grande verdade que o esboço bate de frente é que quem muda o cenário sem mudar o coração apenas carrega a mesma bagagem pesada para um endereço diferente. A fundação continua apodrecida. É como tentar reformar uma casa com a fundação podre. Não adianta pintar a parede, né? Não adianta nada. E isso nos leva à primeira grande história bíblica que o bispo usa para desconstruir essa ilusão. Porque se mudar o exterior não resolve, tentar enfeitar o interior com religiosidade também não. O que nos introduz a Nicodemos. Ah, Nicodemos? Sim, o livro de João, lá no capítulo 3, traz esse personagem que é, fascinante. Geralmente, quando a sociedade pensa em alguém que precisa de uma transformação radical, imagina logo alguém no fundo do poço social. O dependente químico, marginalizado, o cara que perdeu tudo na vida. Exato. Mas Nicodemos era a elite intelectual e moral da sua época. Ele era um fariseu, o que significa que ele dedicava a vida inteira a estudar as escrituras. Ele tinha prestígio, tinha reputação e vivia imerso em ambientes espirituais. Ele seria o equivalente a alguém hoje que tem um doutorado em teologia, nunca faltou num encontro religioso e sabe citar qualquer texto sagrado de memória. É como ter a planta arquitetônica perfeita de um smartphone de última geração. O design está lá, as peças estão lá, só que não tem bateria. Nossa, excelente analogia. O hardware é impecável, mas não tem energia para ligar o aparelho. E aqui entra a minha dúvida. Porque se ele fazia tudo certo segundo a religião, por que Jesus confrontou ele de forma tão direta? Porque Jesus identifica imediatamente
que o hardware de Nicodemos era só uma reforma da velha natureza. Quando Nicodemos se aproxima com todo aquele jargão religioso dele, a resposta de Cristo meio que corta o ar. Ele não sugere, tipo, Nicodemos, ajuste essa sua doutrina ou estude mais esse mandamento. Ele não passa pano, né? Não, de jeito nenhum. Jesus vai direto ao ponto. Ele diz: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele explica que é preciso nascer da água e do Espírito. O conhecimento espiritual que Nicodemos acumulou a vida toda não substituiu a necessidade de uma transformação de essência. Caramba! O Evangelho, como o bispo Paulo Borges defende no esboço, não é sobre melhorar a versão antiga de um ser humano, é sobre sepultar a versão antiga e nascer uma nova. Mas espera, deixa eu dar um passo atrás. Porque isso levanta uma questão prática muito perigosa. Se Nicodemos, fazendo tudo supostamente certo, não tinha nascido de novo, como é que alguém identifica isso? O conhecimento religioso, conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, como que isso pode se tornar uma armadilha em vez de uma solução se não houver esse renascimento real? Para entender o mecanismo dessa armadilha, o esboço nos leva a outro personagem histórico incrível, que é Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de Atos. Saulo responde perfeitamente essa sua pergunta sobre o perigo do conhecimento sem transformação. Só estudioso, ele era intensamente zeloso. Ele acreditava com todas as forças que estava defendendo a Deus. No entanto, o que ele estava fazendo? Ele estava perseguindo a igreja. A psicologia por trás disso é bem aterrorizadora, porque a religiosidade sem o novo nascimento, ela infla o ego. Nossa, inflou muito. Ela transforma o zelo em dureza de coração e a convicção em cegueira absoluta. Então a própria tentativa dele de ser justo, de fazer as coisas certas, o tornou incapaz de ver o que Deus realmente estava fazendo. Precisamente, o orgulho teológico criou tipo uma crosta na mente dele. Ele tinha autoridade legal e religiosa para prender pessoas. Ele carregava cartas de morte, sabe? Mas a virada acontece no caminho de Damasco. E é vital a gente notar a diferença entre um choque emocional e uma reestruturação de identidade. Sim, tem um abismo aí. A luz que derrubou Saulo o cegou fisicamente, mas pela primeira vez na vida ele enxergou espiritualmente. O texto detalha que ele caiu no chão como Saulo, aquele acusador arrogante, mas o encontro foi tão profundo que desmantelou toda a estrutura psíquica e espiritual dele. Quando ele se levanta e os dias se passam, ele não é mais um homem com ideias um pouco melhores. Ele se torna Paulo. Exatamente. O homem que carregava cartas para matar passa a escrever cartas que dão vida até hoje. O que nos leva a um ponto central da pregação, que é a inevitabilidade da ruptura. Porque se a gente olhar para Saulo virando Paulo, houve um corte, absoluto com o passado. E lendo as anotações do bispo Paulo Borges, fica muito evidente que as casas de milagres não são apenas lugares de consolo, elas são lugares de decisão. Com certeza. Não existe a menor possibilidade de nascer de novo sem abandonar o útero antigo. Nenhuma possibilidade. E Paulo, já com essa nova identidade, escreve aos Efésios no capítulo 4, usando um verbo que é muito intencional. Ele fala sobre se despir do velho homem. O problema hoje em dia é que muitas pessoas querem o final feliz da nova história, querem o milagre da transformação, mas se recusam a soltar as âncoras, né? Exato. Se recusam a soltar as âncoras dos velhos ambientes. Querem a novidade de vida, mas mantêm as mesmas amizades tóxicas, os mesmos atalhos éticos e os mesmos hábitos destrutivos. Nós já ouvimos muito aquela velha metáfora da roupa suja, de que não dá para colocar um terno branco limpinho por cima de roupas cobertas de lama. Mas, analisando a fundo, parece que a tentativa humana vai até além disso. É quase como se, na nossa velha vida, a gente estivesse vivendo num chiqueiro. E em vez de sair de lá, a gente tenta colocar tipo cortinas de veludo nas janelas, sabe? Sim, total. Instalar um lustre bonito, colocar um tapete felpudo bem no meio da lama, tentando convencer a nós mesmos e aos outros de que aquele lugar é um palácio.
só que continua cheirando a lama e a porcos. Nossa, essa imagem de tentar decorar o chiqueiro é fantástica. Mas como, na prática, acontece esse momento de ruptura? Quando alguém está lá no fundo do poço, como que essa pessoa tira essa velha roupa? Olha, essa sua analogia nos liga diretamente ao maior exemplo de ruptura da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo, em Lucas 15. A análise que o material faz dessa história revela um detalhe psicológico que muita gente deixa passar batido. Todo mundo foca no retorno do filho, no abraço do pai, na festa. É a parte bonita, né? Mas o milagre primário não foi a caminhada de volta. O milagre foi o que aconteceu dentro da cabeça dele enquanto ele ainda estava lá na lama. O momento que cai a ficha. Exato, o despertar. O texto diz que ele caiu em si. A gente precisa entender o peso cultural disso. Um jovem judeu que exigiu a herança do pai ainda vivo, que já era uma ofensa terrível na época, perde tudo e acaba alimentando porcos, que é o animal mais impuro para a cultura dele. Ele perdeu não só o dinheiro, ele perdeu a dignidade, o pertencimento, a identidade. A fome no estômago era o menor dos problemas ali. Sem dúvida. A alma dele que estava desnutrida. O cair em si é aquele momento de clareza brutal. É quando a pessoa para de tentar colocar as cortinas no chiqueiro e admite, olha, isso aqui é um lugar de morte. Eu não pertenço a este lugar. E a admissão não fica só no sentimento, né? Porque a nostalgia de lembrar que lá na casa do pai os empregados comem melhor, isso não resolve o problema prático dele. Ficar chorando abraçado com os porcos não vai mudar o endereço. De forma alguma. O sentimento de remorso sem a ação é inútil. A ruptura verdadeira é marcada pela frase seguinte que ele diz que é: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ali acontece o nascer de novo. Ele decide se despir do velho homem. Ele não tenta se lavar na lama para chegar mais apresentável. Ele vai com o cheiro do fracasso mesmo, mas com a direção certa. Caramba, pesado. Renascer exige abandonar o terreno do orgulho e da vergonha e iniciar a caminhada de volta. E, surpreendentemente, o pai não recebe ele com sermão ou com castigo, mas com um anel, sandálias e uma túnica nova. A ruptura dele abriu espaço para a restauração completa. Isso levanta uma das partes mais intrigantes de todo esse material para mim. Porque uma vez que essa ruptura acontece, a natureza da pessoa muda. E se a natureza muda, o que alimenta ela também precisa mudar, certo? No esboço da mensagem Renascer, tem um foco muito forte no surgimento de um apetite totalmente novo. Sim, o que faz sentido tanto biológico quanto espiritual, né? O bispo usa a carta de 1 Pedro, capítulo 2, que compara a nova criatura a um recém-nascido. Pensa bem, um bebê não precisa de um manual de instruções para chorar por leite. É por instinto de sobrevivência. É natural. Pedro escreve que devemos desejar o leite espiritual puro. Na velha natureza, o apetite da nossa mente e da alma é saciado com coisas muito efêmeras. Fofoca, vingança, consumo compulsivo, a aprovação dos outros. Quando ocorre a transformação verdadeira, o nosso paladar interno sofre uma mutação. A própria ideia de disciplinas espirituais muda completamente de figura, então. Porque para o tal velho homem, orar meia hora parece uma eternidade, uma angústia. Ler um texto bíblico parece que a pessoa está estudando por uma prova chata da escola. Mas para essa nova natureza, isso deixa de ser uma obrigação e se torna nutrição. Torna-se o próprio oxigênio da pessoa. A leitura não é para cumprir tabela da igreja, é para não morrer de inanição espiritual. A comunhão com os irmãos não é só um evento social, é um suporte vital. E o esboço traz um alerta muito contundente aqui. Olha só, a falta de apetite em um recém-nascido é o primeiro sintoma de que algo está clinicamente errado, concorda? Sim, é o alerta dos médicos. Espiritualmente, é a mesma coisa. Onde tem vida, obrigatoriamente tem fome. A ausência de sede pela presença de Deus em alguém que se diz transformado é tipo um sinal de alerta vermelho piscando no painel. Mas vamos tensionar isso um pouquinho, porque o exemplo do filho pródigo lá no chiqueiro é até fácil de entender. É claro que alguém que está no fundo do poço quebrado, com fome, vai desejar a presença e a provisão de Deus. É a única saída. Certo. Mas como que se explica essa fome de Deus
numa pessoa que externamente não precisa de nada. Pensa num cara de extremo sucesso hoje. Alguém que tem estabilidade financeira invejável, saúde, poder, a família perfeita do Instagram. Como essa sede pela presença se manifesta quando o exterior da pessoa já parece o paraíso? Por que alguém que tem tudo iria ansiar por algo que não pode ver ou comprar? Para responder isso de forma brilhante, a pregação do bispo Paulo Borges nos leva para a mente do rei Davi. Se a gente quiser falar de alguém que tinha absolutamente tudo no mundo material, Davi é o arquétipo perfeito, né? O rei mais rico. Sim, ele começou como pastor de ovelhas lá atrás, é verdade, mas ele atingiu um nível de poder geopolítico incomparável. Ele era um guerreiro invicto, expandiu todas as fronteiras de Israel, acumulou uma riqueza incalculável, morava em palácios, tinha o amor do povo. Ele estava literalmente no topo da pirâmide do sucesso humano. Ninguém podia assinar um cheque maior ou comandar um exército mais forte que o dele. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas aí nós lemos os salmos que ele compôs. E a genialidade do esboço é focar no Salmo 27. Imagina, o homem mais poderoso do Antigo Oriente Médio escreve o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para analisar a psicologia por trás desse pedido. Ele podia pedir qualquer coisa, né? Ele poderia ter pedido imunidade contra todos os inimigos futuros, poderia ter pedido prosperidade infinita para os filhos dele. Mas o que ele pede? Ele pede presença. É fascinante. Ele descobriu algo sobre o poder material que poucas pessoas descobrem ao longo da vida. Ele descobriu a fragilidade do poder. Davi sabia, por experiência própria, que exércitos enormes podem ser derrotados. Dinheiro uma hora acaba. Reputação pode ser arruinada da noite para o dia. A única constante inabalável no universo era a presença daquele que tirou ele lá do pasto. Ele atingiu uma maturidade espiritual onde os presentes já não ofuscavam o doador dos presentes. E essa fome fica ainda mais evidente, até dolorosa, lá no Salmo 51. O Salmo 51. Momento pós-queda de Davi. O contexto desse salmo é sombrio, não é? Ele cometeu adultério, conspirou para assassinar um soldado leal a ele, e o profeta Natã foi lá e expôs tudo. O reino inteiro estava prestes a colapsar sob a vergonha desse escândalo todo, político e moral. Exatamente. Ele estava ali à beira de perder a coroa, de perder o respeito da nação e, dependendo das revoltas, talvez até perder a própria vida. Mas, quando a gente lê a oração de arrependimento dele no Salmo 51, o que ele pede? Ele não pede para salvar a pele dele, né? Não, ele não suplica. Senhor, não deixe que eu perca meu trono. Ele não diz. Deus, controle a mídia e salve minha reputação. O grito de pânico da alma dele é: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Uau! A hierarquia de valores dele é totalmente invertida em relação à do mundo. Totalmente. Para um homem verdadeiramente transformado, perder coisas materiais ou perder status é uma dor profunda, sem dúvida, a gente não nega isso. Mas perder a conexão com a presença que dá sentido a tudo, isso é asfixiante, sabe? Davi prova que o novo nascimento gera um apetite que palácios não podem saciar e que tragédias não podem apagar. E é justamente esse tipo de fogo interno que as casas de milagres buscam acender nas pessoas. Não para criar só consumidores de bênçãos, mas pessoas desesperadas por presença. Isso nos encaminha para o impacto final dessa transformação. Porque se um indivíduo passa por esse processo, rompe com o passado, ganha uma nova identidade, desenvolve uma fome insaciável pela presença, isso não tem como ficar escondido. Fica visível para todo mundo. Torna-se público. O esboço enfatiza que Deus transforma vidas para gerar testemunhas. Mas, sendo muito honesto aqui, a palavra testemunha ou dar o testemunho ganhou uma conotação um pouco pesada hoje em dia. Parece que, para dar testemunho, a pessoa precisa virar um apologista profissional, debater filosofia, provar a existência de Deus usando lógica e hebraico fluente contra os críticos, o que é bem assustador para a maioria das pessoas comuns. É um mito moderno que, paralisa muita gente mesmo.
Mas a fonte bíblica que o bispo Paulo Borges utiliza lá no capítulo 9 de João destrói completamente essa ideia de que ser testemunha exige erudição acadêmica. A história narra a cura de um homem que nasceu cego. Jesus simplesmente faz lodo, passa nos olhos dele e manda que ele vá se lavar. E ele volta enxergando. E o que acontece logo em seguida é quase um tribunal. O ex-cego é arrastado por meio da elite intelectual religiosa, os mesmos fariseus que a gente mencionou antes. Aqueles com doutorados na lei. Os mesmos caras que amavam debater o hardware, mas sem ter a bateria. Exato. Eles queriam explicações técnicas, teológicas e legais sobre como a cura aconteceu num dia de sábado, questionando o tempo todo a autoridade de Jesus. Uma pressão psicológica gigantesca em cima de um homem que, até horas atrás, só sabia pedir esmola na rua. E qual é a resposta dele no meio disso tudo? Ele entra num debate teológico com eles, ele cita as leis do Torá para justificar a cura? Não. Ele foge da armadilha intelectual com a arma mais poderosa que existe, o fato empírico. Ele só diz, se ele é pecador ou não, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Incrível. Há uma profundidade filosófica incrível nessa simplicidade, sabe? O ex-cego provou que uma experiência vivida de transformação é totalmente imune a refutações acadêmicas. O ceticismo deles batia de frente com a retina curada daquele homem. É o poder inegável da vida alterada. Ninguém pode argumentar contra alguém que diz, olha, minha família estava destruída pela violência e pelo vício e hoje tem paz dentro da minha casa. Podem até debater a teoria com você, mas não podem debater o fato que está ali, diante dos próprios olhos deles. Com certeza. E a grande sacada dessa narrativa é que a fraqueza inicial daquele homem, os anos inteiros de cegueira e humilhação, foram justamente o que deu peso ao testemunho. Se ele não fosse reconhecidamente o cego mendigo, o milagre não teria abalado tanto a cidade. A pior parte da história dele virou o palco perfeito para o milagre de Deus brilhar na... E esse é o fechamento fenomenal da tese das casas de milagres. A proposta não é fabricar eventos sobrenaturais para o entretenimento espiritual de quem está assistindo. É pegar o cego de nascença de hoje, a família fragmentada, a mente paralisada pela ansiedade, aquele casamento falido e operando uma transformação tão profunda ali que a sociedade em volta não vai ter outra opção a não ser reconhecer que algo além da compreensão humana aconteceu. É muito forte. Uma igreja cheia de vidas transformadas é o argumento apologético mais letal que existe contra a incredulidade. O que amarra todo o pensamento dessa mensagem de uma maneira, assim, magistral. Chegando ao fim da nossa análise do esboço do bispo Paulo Borges, o apelo emocional dessa palavra é muito claro e é urgente. Não há espaço para neutralidade. O que o Espírito Santo está promovendo não é tipo um clube de pessoas que gostam de ouvir uma boa oratória toda semana. É um centro de reabilitação existencial. Perfeito. A proposta não é sair com as dívidas magicamente pagas ou os problemas externos todos resolvidos num passe de mágica. A proposta é consertar o motor humano, o coração. Porque quando a perspectiva e a essência de uma pessoa mudam, ela ganha estrutura interna para lidar com qualquer tempestade externa. O resumo perfeito da mensagem está na frase final do esboço, que encapsula tudo. Desde Nicodemos e Saulo até o filho lá no chiqueiro e o homem cego. O bispo declara: quem entrar disposto a morrer para a velha vida, sairá preparado para viver uma nova história com Deus. Uau! A condição inegociável para a página em branco é o fechamento do livro antigo. Sem velórios espirituais, não há novos nascimentos. Essa frase precisa ecoar na mente depois que a gente encerrar hoje. Morrer para a velha vida, para de fato viver uma nova história. Nós passamos bastante tempo dissecando o conceito de abandonar a velha casa com a fundação podre, de não tentar colocar cortinas novas naquele ambiente antigo, mas a provocação que fica para ser digerida após nosso mergulho hoje não é só se a velha casa foi deixada para trás. A verdadeira questão, que exige uma honestidade bem brutal, é: será que a mudança de endereço aconteceu, mas ainda existe uma chave reserva do chiqueiro escondida no bolso, só por garantia? Pense nisso enquanto navega pela sua semana. Muito obrigado por acompanhar essa investigação intensa pelas raízes da transformação. Até o nosso próximo encontro.